Fala aí pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender como podemos calcular as tensões e correntes num circuito que tem uma alimentação trifásica com uma carga totalmente resistiva. Lembrando, carga totalmente resistiva, o nosso fator de potência ele é igual a 1, correto? Então vamos aqui pessoal. Primeira coisa, tensão de linha. O que é tensão de linha? É a tensão de alimentação, 220 volts. Tensão de fase, pessoal, ou tensão de carga, é a tensão em cima da resistência. Como eu calculo? Tensão de linha divido por raiz. Raiz, se é um circuito trifásico, eu divido por raiz de 3, correto? Então, eu vou pegar aqui 220 dividido por raiz. Vou achar 127 volts. Primeiro, corrente de linha ela é igual a corrente de fase. Por quê? Quando a corrente circula, ela tem apenas um caminho, correto? E nesse nó. Então, pessoal, como eu faço esse cálculo? Corrente de fase. Tensão de fase sobre a resistência. Valor da minha resistência. Vou pegar a tensão de fase, que é 127, e vou dividir por 80. Achei 1,5875 amperes. Então, fiz a minha corrente. Agora, pessoal, na hora de calcular a minha potência, posso fazer de duas formas. Que duas formas são essas? Primeiro, posso fazer com a minha tensão e minha corrente de fase, ou com a minha tensão e corrente de linha. O primeiro, pessoal, meu circuito não é trifásico? Pega aqui, ó. 3 vezes tensão de fase vezes tensão de linha. Então, vamos lá, pessoal. Vezes tensão de fase, 127, vezes 127, vezes a corrente de fase, que são iguais, né, com a corrente de linha, 1,5875. Cosseno φ, meu fator de potência, que é igual a 1, carga totalmente resistiva. Achei aqui, pessoal, 604,8. 604,8 watts. Agora, pessoal, vou fazer com a minha tensão de linha. Circuito trifásico, estou usando corrente e tensão de linha, pego raiz. Raiz de 3 vezes tensão de linha é igual a 220, vezes a corrente, 1,5875, vezes 1, achei aqui 604,91. Pessoal, praticamente a mesma coisa, correto? Aqui e aqui. E aqui, pessoal, é a minha tensão e corrente potência num circuito ligação Y. Agora, pessoal, nesse circuito aqui, que tem uma ligação delta, como eu faço esses mesmos cálculos? Então, vamos lá. Tensão de linha, alimentação, 220. Tensão de fase é igual a tensão de linha, porque da forma que as resistências estão ligadas, você vê que o desenho dá para entender que é a mesma coisa. Agora aqui, pessoal, corrente de linha e corrente de fase. A corrente de fase é mais fácil calcular porque é tensão de fase sobre a resistência. Pessoal, fórmula da tensão de fase. Desculpa, fórmula da corrente de fase. Vou pegar 220 e vou dividir por 80. 220 dividido por 80, 2,75. 2,75. Agora, pessoal, vou fazer a minha corrente de linha. Corrente de linha é os meus 2,75. Só que aqui, pessoal, não é dividido, desculpa. Vezes raiz. Vou pegar 2,75 vezes raiz de 3. 4,76. 4,76. 21 amperes. Agora, pessoal, fiz a corrente de fase e fiz a corrente de linha. Calcular a potência. Das duas formas que eu calculei na ligação anterior, eu posso calcular nessa também. Vou pegar aqui, pessoal. 3 vezes tensão de fase vezes corrente de fase. Então, eu vou pegar aqui, pessoal. 3 vezes tensão de fase, 220, vezes corrente de fase. Corrente de fase está aqui, 2,75. Vezes 2,75 vezes 1, que é o cosseno φ. 220 vezes 3 vezes 2,75.
Achei aqui, ó, 1815, pessoal, 1815 watts. Agora do segundo método, pessoal, raiz vezes tensão de linha, 220, vezes corrente de linha 4,76. R$ 1.814, pessoal, 1.814,9, arredondando, né, 1.815 watts. Aqui, pessoal, agora repara o valor dessa potência e o valor dessa aqui. Então você vê que essa aqui é 3 vezes menor. Por quê? Só por causa disso, pessoal, o esquema de ligação das resistências. Então, pessoal, toda vez que eu for alimentar uma carga que seja trifásica e totalmente resistiva, que tem um fator de potência igual a 1, a forma que eu vou ligar essas cargas vai definir o meu consumo de corrente e a minha potência. Então, pessoal, eu posso interligar essas ligações dependendo da minha necessidade. Tranquilo, pessoal?